Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Se temos ainda criança aqui junto de nós, podem sair. Nós abençoamos a vida de vocês, juntamente lá com os seus professores e ministros. E eu passo a palavra ao pastor Giovanni, que vai dar prosseguimento ao culto. Graça e paz, igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Quantos aqui querem servir poderosamente o Senhor? Levanta a mão aí. Então levanta as duas mãos para os céus comigo, as duas mãos, com fé no coração, desejando isso da parte de Deus. Fala assim: Senhor Jesus, eu abro a minha vida diante do Senhor, para as mudanças que o Senhor quer realizar na minha vida, que não haja bloqueio, impedimento, embaraços, pecados, que venham impedir o fluir do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor sobre a minha vida. Usa-me, Senhor, poderosamente nas tuas mãos e fala comigo através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar, queridos. Nós temos ministrado nas últimas pregações no domingo que eu estive ministrando. Nós estamos numa série de pregações intituladas O Chamado. E nós estamos estudando um pouquinho, entendendo, compreendendo o que é o chamado de Deus para a nossa vida. Qual é o propósito de Deus para cada um de nós. Nós aprendemos aqui que, à luz da palavra de Deus, todos nós temos um propósito geral. Propósito geral para todos os crentes é o famoso EPD, segundo os grandes especialistas. Eu me lembro que desde pequenininho eu ouvia essas palavras dos meus pais. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Vamos fazer isso com a mãozinha para não esquecer. Fala assim: o propósito de Deus, faz assim com a mão, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Glória a Deus. Você pode até ensinar crianças agora, olha só que legal. Então o propósito eterno de Deus é isso, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso aí é o basicão do crente. É o que todo crente tem que compreender, é o mínimo que Deus espera de cada um de nós. E também, automaticamente, é um propósito essencial de todos nós crentes. Mas além disso, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Algo especial, algo singular, individualizado, que Deus derramou na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre o chamado de Deus. A Bíblia diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, nós falamos já um pouquinho sobre isso, só para recapitular aquilo que nós já falamos. Em Mateus capítulo 22, 14, a Bíblia diz: porém, porque muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles que respondem ao chamado de Deus para as suas vidas. Além do chamado da salvação, que é óbvio, é fundamental, o novo nascimento, é onde se abrem as portas do reino de Deus para mim e para você. Também existem chamados específicos, propósitos específicos, que fala de dons, que fala de talentos, que fala de características peculiares que eu e você recebemos da parte de Deus, buscamos em Deus e vivemos nesse fluir e nessa graça do Senhor. Então, infelizmente, nem todos, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos, porque nem todos respondem ao chamado de Deus. Querido, quando Deus está te chamando para uma tarefa específica, para o desenvolvimento de algum projeto, de um sonho, de algo que Deus tem colocado na tua mão, você tem respondido ao chamado de Deus? Você tem respondido ao chamado de Deus para a sua vida? Nós ouvimos as palavras de Oswald Chambers, cuja base da ministração que eu estou ministrando foi porque eu fui muito edificado através da vida desse grande homem de Deus. Se vocês quiserem, nós temos um material dele, da qual eu extraí essa ministração, a base dela. Nós temos ali na tesouraria, se chama Tudo para Ele, é um devocional extraordinário.
cada dia uma mensagem de Deus para o nosso coração. E através dessa mensagem devocional, Deus impactou meu coração com as palavras desse homem tremendo de Deus, um pastor de soldados na Primeira Guerra Mundial lá na Inglaterra. Ele escrevia cartas para os soldados e através dessas cartas juntou-se todas as cartas e escreveram essa obra linda, 365 mensagens do céu para o seu e para o meu coração. E tem duas dessas mensagens, foram as que eu utilizei para esse material maravilhoso. Ele diz o seguinte, Oswald Chambers, falando sobre o chamado de Deus, ele diz que o chamado de Deus não é exclusivo para um pequeno e seleto grupo de pessoas, mas para todos. Tem muito crente que pensa, né, que só é chamado aqueles que trabalham tempo integral na obra do Senhor. Não, querido, só os pastores, as obreiras, os missionários são chamados por Deus. Não. O chamado de Deus é para todos. O seu chamado é diferente do meu. O seu chamado é diferente do irmãozinho que está do lado. Cada um tem um chamado específico de Deus. E ele diz, ouvir ou não o chamado de Deus depende da condição dos meus ouvidos. E o que eu ouço depende exatamente da minha atitude espiritual. Atitude. Ser escolhido de Deus, responder ao chamado de Deus, fala de uma atitude espiritual, de ouvir a voz de Deus e se posicionar, tomar uma atitude com relação àquilo que Deus tem partilhado, derramado nos nossos corações. E nós falamos um pouquinho sobre isso. Infelizmente são poucos os que provam que são verdadeiramente escolhidos por Deus. Poucos respondem ao seu chamado, ao seu amor, ao seu propósito. E infelizmente muitos vivem uma vida mesquinha, pequena. A sua vida cristã muitas vezes é fria, indiferente. Não se realizam como pessoa, como os seres humanos criados por Deus, com um propósito específico de Deus para a vida de cada um, daqueles que Ele tem chamado, e não conseguem se alegrar, se realizar, se satisfazer no Senhor, porque não ouvem o chamado de Deus e muito menos têm uma atitude espiritual com relação a esse chamado. Lembre-se, querido, Deus jamais vai forçar você a responder o chamado dEle para você. Deus jamais vai coagir você. Deus jamais também vai implorar você para que você responda o chamado dEle. As palavras de Deus, de Jesus para mim e para você é: siga-me, escute a minha voz e siga os meus passos, a minha direção, a minha orientação precisa, com uma atitude espiritual tremenda. Se mesmo Oswald Chambers, ele diz, a maioria de nós não consegue ouvir nada além de nós mesmos. É a marca da nossa geração hoje. Pessoas que só escutam o seu ego, o seu eu inflamado. Uma vida autocentrada, centrada em si mesmo. Egoísta com relação a outras pessoas. Servir o outro, nem pensar. Eu quero é ser servido. Uma geração que não consegue ouvir nada além de nós mesmos. E também não podemos ouvir nada do que Deus está dizendo, porque não prestamos tempo para Deus, não dedicamos tempo a Deus. Todavia, querido, quando eu e você formos conduzidos a este lugar, ao centro da vontade de Deus, a ouvir o chamado de Deus para a nossa vida, isso será tremendamente transformador para mim e para você. Amém? Compartilhei aquele episódio, né, onde eu estava lá na viagem missionária, né, alguns queridos irmãos estiveram conosco, Ricardinho está aqui, né, teve essa experiência extraordinária lá no Nordeste, evangelizando pessoas carentes, pessoas extremamente, né, singelas, não tinham conhecimento do reino de Deus. E eu me lembro desse episódio, onde eu e o pastor Johnny, nós fomos visitar um pastor sofrido. Pensa num homem, nunca tinha sido visitado na sua casa por um outro grupo de pastores, trabalhando já mais de 30 anos naquela localidade, construindo ele cuidava de cerca de 8 igrejas, pequenas igrejas em áreas rurais, num raio de 300 quilômetros, até no outro estado, no estado de Sergipe. Nós estávamos no norte da Bahia, em Jerimoabo. Um homem que estava há anos ali servindo ao Senhor, nunca tinha tido uma visita pastoral à sua casa, de encorajamento, de ministrar a sua vida, sua esposa, os seus filhos.
E nós tivemos essa experiência gloriosa, foi tremendo, gente. A unção de Deus naquele lugar. Enquanto nós estávamos orando, ministrando na vida daqueles homens, eu senti uma convicção muito forte no meu coração. Uma voz ecoou no mais profundo da minha alma, dizendo: você nasceu para isso. Amém? Olha, eu fico arrepiado só de lembrar desse momento. Foi uma coisa linda, foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Você nasceu para isso, para abençoar vidas, para encorajar pastores, para levantar pessoas, para trazer uma palavra motivadora, para levantar o meu povo naquilo que eu tenho projetado para o meu coração. E foi lindo aquilo que Deus fez naquela casa, a glória de Deus desceu naquele lugar, todos nós fomos tomados pela glória de Deus. Enquanto o pastor Johnny estava orando pelo pastor, eu estava com as mãos no ombro da esposa dele, e eu senti a dor daquele casal dentro do meu coração. E eu comecei a chorar copiosamente antes deles, e depois eles com a gente. E a filha, vendo toda aquela situação, veio na nossa direção. Deus nos deu uma direção de virarmos também, depois de orarmos pelos pais, que eram pastores, como eu já falei. Nós oramos pela filha, que tinha acabado de assumir a liderança dos jovens daquela igreja. Toda insegura, assim, né? Toda ali no seu jeitinho simples, singelo, de disponibilidade diante do Senhor. Nós estivemos ali impondo as mãos, orando por aquela vida que estava florescendo, crescendo para Jesus. E foi tremendo, gente, foi inesquecível. Chamado é isso, é ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão espiritual. Fala comigo, chamado é ouvir a voz de Deus e tomar uma decisão, uma atitude espiritual. Que Deus está precisando de homens e mulheres que tomem decisões espirituais, de homens e mulheres que ouçam a sua voz, de homens e mulheres que ouçam a Deus e se posicionem no Senhor com uma atitude espiritual, e isso é transformador. Nós aprendemos em 1 Tessalonicenses 5:24, que fiel é aquele que te chama, meu irmão, e esse também o fará. A obra não é sua, a obra é de Deus através da sua vida. Muitos caem nesse erro, acham que é eles que estão trabalhando para Deus. Está tudo errado, irmão. Não é você que está trabalhando para Deus, é Deus que está trabalhando em você, para que através de você, você manifeste a graça e a glória de Deus na vida de outras pessoas. Amém? Ele te chama, mas quem faz a obra, primeiramente em você, e depois através de você, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Você tem deixado Deus trabalhar na tua vida, querido? Você tem deixado Deus trabalhar naquelas áreas que talvez são intocáveis dentro da tua alma, dentro do teu coração? Uma situação mal resolvida, um perdão que não foi liberado, um rancor contra alguém, uma situação, sabe, que você precisa confessar, trazer à luz, pedir perdão, reconciliar com alguém, e muitas vezes Deus fala com você, e você não se posiciona, não toma uma atitude espiritual, e atrasa o mover de Deus, aquilo que Deus tem para a tua vida. Então nós aprendemos isso, que Deus providenciou, né, e tece os fios do nosso chamado por meio da nossa vida. É por meio da nossa vida que Ele vai tecendo, Ele vai formando, e somente nós podemos distinguir o chamado de Deus para nós. Às vezes a nossa família não vai entender, às vezes até a nossa liderança não vai entender, às vezes os irmãos que estão do lado, os seus familiares, não vão compreender, mas se Deus falou com você, irmão, se Deus gerou essa convicção no seu coração, você não depende de nada nem ninguém, a não ser o Senhor. Amém? Como o Kleber Lucas canta, se uma porta se fecha ali, outra porta Deus abre aqui. Deus pode abrir outras portas, se uma porta se fechar ali para você. Fica tranquilo, se Deus te chamou, Ele vai te respaldar, Ele fará, Ele vai te respaldar. Ele te chamou, Ele te respaldará, Ele fará. E por último, o que nós falamos é quando eu recebo essa natureza de Deus, esse chamado de Deus, e atendo o seu chamado, a sua voz divina ressoa por toda a sua natureza,
e a minha, são duas naturezas que ressoam dentro de mim. A minha natureza humana e a natureza divina, o Espírito Santo que mora dentro de nós. Glória a Deus. Querido, quando é que foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando é que foi a última vez que você ouviu os teus ouvidos espirituais para ouvir o Senhor? Você tem buscado a Deus de tal maneira que a natureza de Deus ecoa, ressoa, toca dentro da tua natureza, mudando as tuas estruturas interiores. E quando a voz divina ressoa através da sua natureza que está em mim, o Espírito Santo, junto com a minha natureza humana, as duas naturezas se fundem e se tornam uma em ação. Amém? Você abre a boca, você vai ficar impressionado com aquilo que Deus vai falar através da tua boca. Amém? A Bíblia diz: abre a tua boca que eu encherei. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração estiver cheio de Deus, irmão, você vai abrir a boca, Deus vai falar tremendamente com a vida das pessoas, porque o teu coração está em sintonia com os céus. Quantos querem ter um coração em sintonia com Deus aí? Então lembra disso, a tua boca não foi para falar besteira, para criticar os outros, para falar mal da igreja, para falar mal do irmãozinho, para fofocar a vida alheia, para ficar murmurando o seu dia a dia. Não, a tua boca é fonte de bênção. Teu coração precisa ser abençoado para que a tua boca seja uma fonte de bênção na vida de outras pessoas. É a natureza de Deus ecoando dentro da minha natureza humana, e quando essas duas naturezas se fundem num só propósito, numa só ação, o chamado de Deus opera dentro de nós. Em Filipenses 2,13 a Bíblia diz: porque Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, tanto o desejo de servir ao Senhor, quanto a obra de Deus através de nós. Quem faz é Ele. É Deus quem opera em vós, tanto o querer, promove o desejo, como também o efetuar, a realização daquele fato, daquele desejo, que Deus inseriu no seu coração, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Romanos 12 diz isso. Ela é boa, perfeita e agradável. Então nós vamos entrar aqui naquilo que nós paramos nos últimos encontros. Nós falamos um pouquinho o que é um apóstolo. Apóstolo é aquele que estabelece trabalhos, abre igrejas, abençoa trabalhos locais. Geralmente nos dias de hoje seriam os missionários ou os implantadores de igreja. Ministério, primeiro dom ministerial é esse, é de apóstolo, aquele que abre trabalho, abre igrejas, levanta lideranças locais, estabelece, fundamenta, tem uma visão global do reino de Deus, não tem meninice, mas é maduro, amadurece o corpo de Cristo, estabelece homens e mulheres de Deus em determinada comunidade local, em determinada região, apoia, abençoa pastores, líderes, abençoa o corpo de Cristo nas diversas localidades. Esse é o apóstolo. Segundo o que nós vimos é o profeta é o mensageiro da parte de Deus, é aquele que traz uma mensagem do céu para o seu coração, e geralmente é uma mensagem que Deus já vem falando com você. Sim ou não, irmãos? Geralmente não é algo novo, é algo que Deus já vem falando, ecoando dentro da tua alma, dentro do teu coração. Ou então você orou a Deus e pediu uma confirmação, de repente Deus envia um mensageiro celestial, um profeta, com uma mensagem do céu para consolidar, para confirmar, para direcionar, para trazer de volta o seu coração ao centro da vontade de Deus, ao propósito que Deus tem para a tua vida. Esse é o profeta, é um mensageiro de Deus, é alguém que resgata o coração que está se desviando e traz esse coração que está se corrompendo, se desviando, se alejando de Deus, traz de volta ao coração do Pai aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Nós vimos também o mestre é aquele que ensina a palavra com profundidade,
é aquele que fala os mistérios de Deus, as profundezas do reino de Deus, ensina com clareza, com habilidade. É o professor de Bíblia. É aquele que fala de maneira clara, objetiva, aplicada no dia a dia das pessoas, e as pessoas entendem com maior clareza, porque Deus derrama uma graça sobre ele, para ensinar da parte do Senhor, o Mestre. Também falamos sobre aqueles que operam milagres. Milagre é algo fenomenal que Deus faz na hora, diante dos olhos dos homens, como por exemplo um paralítico levantar. Isso é um dom, é o dom de milagres. Falei para vocês do Carlos Anaconda, um diácono de uma igreja lá da Argentina. Ele começou a orar pelas pessoas e milagres começaram a acontecer, tremendos. Tem um pastor Cunha lá de Natal também, eu conheci nessa viagem missionária, ele esteve ministrando para nós, lá em Juazeiro do Norte, um homem tremendo de Deus, que Deus está usando, operando milagres extraordinários, paralíticos levantando, surdos ouvindo, cegos vendo. Esse é um dom, o dom de milagres. Existe também um outro dom chamado variedade de curas. Não é só milagres, são curas diversas. Curas sobrenaturais que às vezes não acontecem na hora, mas a pessoa vai lá, impõe as mãos e ora, e logo Deus confirma, no tempo e no modo de Deus, curas de doenças diversas. Dom de variedade de curas. E o último que nós mencionamos foi o dom de socorro. É aquela pessoa que tem no seu coração um desejo de ajudar pessoas, um desejo de socorrer aquele que está aflito, aquele que está sofrendo. Às vezes ele não tem tanto recurso, mas o recurso que ele tem, ele doa, ele é generoso, ele aplica. Se ele não tem muito recurso, ele mobiliza pessoas, ele tem uma capacidade de influenciar, de ser tocado pelaquela necessidade, e não só isso, mobilizar outras pessoas em favor daquele que está sofrendo. É o dom de socorro. E agora vamos continuar baseados, abra comigo Efésios capítulo 4, 11, para nós entendermos um pouquinho mais disso que nós estamos falando aqui, querido. Efésios capítulo 4, 11. Nós vamos entender o porquê dos dons ministeriais, porquê dos dons espirituais, porquê que Deus derrama dons espirituais e naturais dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. E aí eu quero te fazer essas perguntas, querido, quais são os teus dons? O que você faz bem? O que Deus tem confiado na tua mão? Você tem feito bem? Você tem sido fiel aos dons que Deus tem confiado a você? Você está exercendo os teus dons ministeriais para abençoar outras pessoas? Você está vivendo para a glória de Deus, respondendo o chamado de Deus, ou está vivendo para a glória do eu? Para a vanglória, a glória vã. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios 4:11, leia comigo. E ele, falando de Jesus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, quem foi que concedeu isso para a igreja? Esses ministérios específicos, esses dons espirituais, esses dons sobrenaturais. A Bíblia está dizendo, e ele mesmo concedeu. Se você ver um pouquinho mais para cima, está falando de Jesus. Foi ele que desceu nas profundezas e trouxe cativo o cativeiro. Você vê ali nos versículos anteriores, está falando de Jesus. Jesus é quem concede os dons, é quem concede os ministérios, é quem levanta homens e mulheres. Mas por que disso, pastor? Aí tem a resposta na continuação. Por que Jesus concede os ministérios? Por que Jesus concede um chamado específico para cada pessoa? Versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Nós vemos alguns verbos importantes. Primeiro, com vista, ou seja, com a finalidade, com o propósito do quê? Aperfeiçoamento. Só tem um jeito de você ser aperfeiçoado, querido, através dos dons sendo exercidos, através dos santos dentro da
igreja. Você não sabe tudo, querido, das coisas de Deus. Você precisa da outra pessoa. Nós não somos dependentes de homens, mas nós somos interdependentes uns dos outros. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu preciso de você. E você precisa de mim. Só assim nós conseguimos nos aperfeiçoar, irmãos. Através dos dons, através da vida do outro interagindo com a minha vida, a graça que Deus derramou na vida do outro, com a graça que Deus derramou na minha vida, nós vamos nos aperfeiçoando. O livro de Provérbios diz isso: assim como o ferro e o ferro se afia, assim o amigo ao outro amigo. Através das amizades, através da comunhão, através dos relacionamentos, nós somos polidos, tratados, o nosso caráter é tratado. Nós somos aperfeiçoados, é a primeira palavra de destaque aqui. Segundo, para que nós somos aperfeiçoados? Para que nós possamos desempenhar um serviço para Deus, para que possamos servir uns aos outros, para que possamos descobrir qual é o serviço que Deus tem para mim e para você. Qual é o nosso chamado, em que eu posso contribuir, em que eu posso cooperar com o reino de Deus. Primeiro nós temos que passar pelo polimento dos 5 ministérios e dos demais dons que nós estamos mencionando aqui. Deus precisa tratar conosco, trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Amém? Fala comigo: Deus precisa trabalhar na minha vida, para que depois eu possa trabalhar com Ele na vida de outras pessoas. Tem muita gente que pula esse degrau, já quer logo, já acabou de se converter, neófito, filhotão, cheirando a leite, já quer sair ganhando o mundo. Calma, irmão, não é assim. Com Paulo não foi assim, com Davi não foi assim, com Moisés não foi assim. Existe um tempo de tratamento, um tempo onde Deus vai trabalhando com você, Deus vai tratando o teu caráter, Deus vai usando pessoas, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, homens e mulheres de Deus na história da sua vida, para que através deles, Deus vá pulindo você, te fazendo uma flecha afiada. Nós falamos quarta-feira sobre isso. Deus quer te lançar como uma flecha, com um propósito, mas a flecha primeiro precisa ser feita, ela precisa ser polida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser bem colocada, bem encaixada, ela precisa de um arco para lançá-lo. O arco é Deus, o arqueiro é o Senhor, e é o mesmo arqueiro quem trabalha e fabrica as flechas polidas, que somos eu e você. Amém? Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus, com vista ao desempenho do serviço. E aqui no final ele termina: para a edificação do corpo, para que toda a igreja cresça, para que toda a igreja amadureça. Ele continua dizendo: até que todos cheguemos à unidade da fé, a uma só fé, um só coração, um só propósito, expandir o reino de Deus, atrair o reino de Deus para a terra, e que esse reino cresça e floresça no Senhor, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, sermos mais parecidos com Jesus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, eu e você, cada dia mais parecidos com Jesus. E aí logo em seguida ele diz do perigo de nós não sermos trabalhados por Deus através dos dons, dos talentos e dos ministérios. Ele diz no 14, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo vento de doutrina. É o que mais nós vemos hoje, pessoas sendo lesadas no ambiente religioso, porque não conhecem a Deus, não leem a Bíblia e não se deixam tratar por homens e mulheres de Deus, dentro das igrejas locais. Não se deixam polir, não deixam Deus trabalhar, já querem sair trabalhando para Deus, sem antes Deus trabalhar dentro delas. Ficam igual meninos, agitados de um lado por outro, por qualquer ventinho de doutrina, por qualquer modismo, por qualquer coisinha.
e pela artimanha, a malícia dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, e muitos estão indo para o inferno, querido, através da malícia, da maldade, da artimanha de homens que se dizem de Deus. Olha aí o que está acontecendo, essa tragédia lá em Goiânia, mais de 200 e poucas mulheres denunciando um homem que se dizia de Deus, João de Deus, que endemoniado, porque ele é médium, ele incorpora demônios sobre ele, se dizendo ali incorporado, começou a mexer com centenas de mulheres, abusando das mulheres, que cegas, como meninos e meninas inconstantes. Claro que isso é uma tragédia, gente. Quantas e quantas vidas arrebentadas por um homem maldoso, que tem que ser preso, tem que ser punido exemplarmente, que usou da sua posição religiosa para ludibriar e se aproveitar da vida de mulheres frágeis. E vocês viram, né? Só novinha. Vocês estão entendendo, gente? Por isso é necessário apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Por isso é necessário vir à igreja, meu irmão, buscar o Senhor, ouvir a palavra, e não só isso, todo dia ler a Bíblia na sua casa, buscar o Espírito Santo que te guia a toda a verdade, que te orienta, que te dá discernimento, que te dá graça, que te dá percepção espiritual, que te diz isso é de Deus, que gera paz no seu coração, ou não, gera incomodação. Quando algo está errado, quando pessoas estão tentando induzir outras ao erro, à falha, ao equívoco, ao caminho do mal. E Paulo termina, versículo 15, dizendo: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Amém? Você vê em todo esse texto aqui o eterno propósito de Deus, é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Você vê o eterno propósito de Deus aqui claramente, ter uma grande família, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, com muitos filhos, e todos eles tenham a mesma fé, procurem ser cada dia mais parecidos com Jesus, através dos dons e dos ministérios que Deus tem concedido à igreja. Vamos entrar na sétima característica, no sétimo dom que nós vamos falar, é o dom de administração, querido. Dom de administração. Sabia que administrar bem, ser um bom gestor de pessoas, de recursos, daquilo que cai nas suas mãos para você cuidar, isso é um dom de Deus? Existem outras palavras bíblicas para isso: dispenseiro, alguém que cuida da dispensa. Também existe outra palavra bíblica, mordomo. A Bíblia diz que nós precisamos ser dispenseiros de Deus e mordomos fiéis de Deus. Querido, será que você tem sido fiel àquilo que Deus tem confiado na sua mão? A sua casa, os seus filhos, as suas finanças, a sua vida profissional, a sua vida educacional, você tem feito com esmero, com esforço, com empenho, para a glória de Deus? Ou de qualquer maneira, de maneira relaxada? Tem gente que quer as grandes coisas de Deus, mas é infiel, não administra bem as pequenas coisas que Deus entrega na sua mão. Querido, se você não for fiel nas pequenas coisas que Deus confia na tua mão, você não terá as grandes coisas de Deus. Amém? Todo mundo hoje tem essa mania da grandeza, né? Achando que na grandeza que nós vamos ser felizes. Querido, não é na grandeza, é nas pequenas coisas. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Já dizia Hudson Taylor, o maior missionário que já pisou nessa terra depois do apóstolo Paulo. A fidelidade nas pequenas coisas, nos detalhes, é uma grande coisa para Deus. Se administra bem seu dinheiro, vive endividado, vive ferrado, fala que vai pagar e não paga, deve para os outros,
gasta mais do que ganha, irmão. Isso é um erro, é uma falha, precisa ser consertado. E às vezes você não entende porque que você não cresce, você não floresce, você não tem mais da parte de Deus, porque é infiel nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Talvez você nunca ouviu isso, mas é importante se aprender. Deus é um Deus de detalhes, Deus é um Deus que sonda os corações. Lucas capítulo 16, a Bíblia diz: se nós não formos fiéis, nós aprendemos isso no curso de finanças, nós vamos ter no segundo semestre, no primeiro semestre do ano que vem. Se nós não formos fiéis nas riquezas de origem iníqua, ou seja, no dinheiro desse mundo, nos patrimônios, nas riquezas que Deus entrega nesse mundo na nossa mão, se nós não formos fiéis nas riquezas desse mundo ímpio, o evangelista Lucas diz: como é que Deus vai vos confiar as verdadeiras riquezas? Como é que Deus vai confiar as verdadeiras riquezas? Se nem com o dinheiro você é fiel, se nem nos bens materiais você é fiel, querido, nós precisamos mudar isso. Amém? Ah, pastor, estou todo ferrado, estou todo endividado. Irmão, saia dessa em nome de Jesus. Ore, conserte, ajuste o teu orçamento, melhore a tua administração, peça a graça de Deus, peça ajuda do Senhor. Deus está disposto a te ajudar. Se você se arrepender, se você se alinhar com o céu, Deus vai entrar nessa situação e Deus vai ser glorificado na sua vida. Tive um testemunho tremendo, no primeiro curso de finanças que a gente ministrou aqui na igreja, um dos aluninhos que fizeram curso comigo, ele entrou no curso devendo 300 mil reais, estava todo lascado, devendo para agiota, banco, um monte de coisa, um rolo, a vida dele era toda enrolada financeiramente. Aí ele fez o curso de finanças, aprendeu à luz da palavra de Deus, o que Deus pensa com relação ao dinheiro, às finanças, começou a praticar aquilo na vida dele, arrancou um monte de coisa, de erro, de coisas erradas que ele tinha na vida dele, tirou os embaraços financeiros da vida dele, começou a aplicar aquilo que a Bíblia dizia, irmão. Depois de um ano, ele veio aqui na igreja, trouxe um carro zero, falou: pastor, eu quero que o senhor consagre e abençoe aqui o meu veículo, pela graça de Deus, eu estou terminando o ano, paguei todas as minhas dívidas. Claro que ele era um homem que tinha alta capacidade, um profissional assim extraordinário. Ele conseguiu terminar um ano depois, com um carro zero na garagem, pago à vista, e 4 apartamentos zerados de patrimônio, para um cara que no ano anterior devia 300 mil reais. Gente, eu já vi Deus restaurar situações de milhões, já vi, se houver arrependimento, se houver obediência aos princípios implícitos na palavra de Deus. Se eu me colocar em arrependimento e dizer: Senhor, me ajuda a ser um administrador fiel, um mordomo fiel, um dispenseiro fiel, você pode ter certeza que Deus vai entrar nessa obra com você. Amém? É Deus trabalhando em nós e trabalhando através de nós. Não estou prometendo isso para você, querido, não. Estou dizendo que Deus fez o testemunho na vida de um irmão. Deus pode fazer coisas menores, maiores, iguais, ou até mais extraordinárias na sua vida. Deus pode fazer. Deus tudo pode. Se creres, verás a glória de Deus. O dom da administração é tremendo. Outro dom tremendo é o dom de línguas, gente. Quando eu falo do dom de línguas, eu não estou falando de dar de língua nos outros, falar mal dos outros, criticar os outros. Tem gente que é bom nisso, né? Fofocar da vida dos outros, murmurar, reclamar, dar de língua nos outros, não. Estou falando do dom sobrenatural de línguas. Falar em outras línguas é algo tremendo, é algo especial.
É algo que começa geralmente a primeira vez de maneira sobrenatural, um êxtase espiritual, onde você está adorando a Deus, ou está orando, ou vem num culto aqui de milagres, de fé, de repente Deus te toma, o Espírito Santo vem sobre você e você começa a falar em outras línguas. Uma língua que a tua mente não entende, mas o teu coração queima para Deus. Teu coração vai numa outra dimensão. Nós vemos relatos de missionários, esse dom de línguas, ele tem 3 possibilidades, querido. Pode ser uma capacidade também natural de você desenvolver uma outra língua, um outro idioma. Isso pode ser feito com esmero, com empenho, com dedicação, com estudo, sim. Mas também pode ser uma graça de Deus derramada na vida daquela pessoa, onde ela rapidamente aprende outro idioma, e Deus começa a usar ela naquele campo missionário, naquela localidade, naquele país, de maneira sobrenatural. Deus faz isso, te dá uma capacidade em línguas, em outras línguas, como também línguas sobrenaturais de Deus. As línguas, o dom de línguas, nós temos um relato uma vez de um pastor norte-americano, missionário, tremendo. Ele estava orando e adorando a Deus numa praça pública, num evangelismo, lá na cidade de Miami, na Flórida. E ali, lá, adorando a Deus, ele entrou em êxtase espiritual, começou a falar em outras línguas, adorando a Deus. De repente um muçulmano cai de joelho na frente do altar. E logo em seguida, e ele chorando, aquele muçulmano chorando, entregou a vida para Jesus e disse para aquele pastor: pastor, enquanto você estava adorando a Deus, falando nessas línguas aí, Deus falou comigo em árabe. Olha que tremendo, gente. Eu já vi isso acontecer com pessoas. Deus tomar a boca da pessoa em outras línguas, de repente o cara está falando outro idioma que eu reconheci qual era o idioma. Sim, Deus faz isso. Como também fala em outros idiomas que você não vai entender. E Deus pode fazer coisas sobrenaturais, como esse relato desse missionário americano, um homem de Deus, comprometido, um cara extraordinário, um dos maiores avivalistas que eu já conheci na minha vida. Ele nos relatou isso, dessa experiência extraordinária, onde ele estava adorando a Deus, orando em outras línguas, edificando o seu espírito. De repente, alguém ouve os mistérios de Deus, a glória de Deus, reconhece a sua pecaminosidade e entrega a sua vida e o seu coração a Jesus, no seu idioma local. Foi o que provavelmente aconteceu também aqui em Atos capítulo 2, é isso que deixa entender a palavra no original. Mas também Paulo fala da oração em línguas como uma ferramenta para a edificação espiritual. Amém? Quantos querem edificar a sua vida espiritual aí? Ore a Deus. Se você ainda não fala em línguas, querido, peça a Deus. Ore, adore, busque o Senhor. É Deus quem dá. É Deus quem faz isso. A Bíblia fala de Apolo, o grande pregador da igreja primitiva. Ele já pregava de maneira extraordinária, mas ele ainda não havia recebido o Espírito Santo, a oração, o dom de línguas. E a plenitude do Espírito Santo ele só recebeu quando teve o contato com o apóstolo Paulo. Paulo orou por ele e ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daí começou a intensificar essa edificação do seu espírito através da oração em línguas. Oração em línguas não é para sair no meio da igreja pipocando, falando e atrapalhando o pregador, o pastor, não. A Bíblia diz: se você não tem a interpretação, não faça isso, é confusão na igreja. A não ser que, é claro, nós esteja aqui no momento de louvor, de adoração, e de repente você começa a orar em línguas ali num volume baixo, você e Deus, sem atrapalhar os outros, não tem problema nenhum, meu irmão. Às vezes eu dou uns pipocos aqui em cima também, o pastor Matias faz direto isso. Quer ver na segunda-feira. Às vezes a gente começa a adorar, né, Matias? De repente começa a oração em línguas aqui, e começa a pipocar. A gente entra num êxtase espiritual e é o céu na terra. Amém? Diz esse mesmo missionário americano que quando nós estamos orando em línguas, a palavra no original, orar em línguas, significa arquitetar, construir algo no mundo espiritual. Uma espécie de tanque espiritual, onde você vai se reabastecendo de Deus,
para quando Deus for te usar poderosamente na vida de alguém, aquilo que você edificou no Espírito, aquilo que você construiu em Deus, no mundo espiritual, é derramado sobre a vida das pessoas. E aí milagres acontecem, pessoas são tocadas, coisas extraordinárias Deus pode fazer através da sua vida. Amém? Mas é você edificando o seu próprio espírito. Também existe a interpretação de línguas. Meu pai tem esse dom, é tremendo. Às vezes ele começa a falar em línguas, de repente vem a tradução na hora ali. E ele ora em línguas e já traduz aquilo que Deus está falando. Tem vários irmãos que têm também essa capacidade, isso é extraordinário. Também já vi uma vez lá em Itajaí, um pastor falando em línguas e o outro levantando e interpretando. Que coisa linda, gente. Uma coisa tremenda no meio da igreja, um falando em línguas e o outro interpretando. Durou assim uma meia hora, falando os mistérios de Deus, o direcionamento de Deus para a igreja. Eram 2 homens extraordinários de Deus. De repente um parou de interpretar, começou a falar em línguas e o outro começou a interpretar o mesmo, que estava falando em outras línguas. Foi uma das cenas mais lindas que eu vi. Foi algo extraordinário. Amém? Algo que Deus pode fazer através da sua vida. Ai, pastor, mas será? Irmão, Deus quer compartilhar a sua natureza com a tua natureza humana. E a hora que você ouvir a voz de Deus, a natureza divina se unirá à tua natureza humana e as duas serão só uma, em ação para Deus. Eu achei tremenda essa frase do Oswald Chambers, eu nunca mais vou esquecer. Isso é chamado, isso é exercer dons espirituais, isso é fluir em Deus. Eu não sei vocês, querido, mas eu quero fluir em Deus. Eu quero fluir em Deus. O que eu preguei hoje de manhã não é igual agora à noite, nunca é igual. Eu me preparo, eu faço um esboço, a gente estuda bastante para estar aqui pregando para vocês. Mas meus irmãos, eu nunca sei como é que isso vai terminar. Eu quero fluir em Deus. Quantos querem fluir em Deus aí? Dá um glória a Deus. Coisa linda com Deus é isso, aventura com Deus é isso. É você estar cheio do Espírito Santo. Você vai abrir a boca e quem vai falar é Deus através de você. Quem vai trabalhar em você é Deus, e quem vai trabalhar através de você também é Ele. Porque é Ele quem efetua em vós tanto o querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Outro dom tremendo é a palavra de sabedoria. O que é sabedoria? Ver a vida do ponto de vista de Deus. É entender todas as coisas de Deus e trazer essa sabedoria de Deus. O que é a sabedoria cristã, bíblica, espiritual? É o conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Tem muita gente que conhece muito a Bíblia, mas não aplica no seu dia a dia. Não é sábio. Nós temos um livro inteiro de sabedoria, leia Provérbios. É o conhecimento de Deus aplicado, prático para o seu dia a dia. Oxalá todos os crentes, todos os dias, lessem pelo menos um provérbio. Às vezes eu faço isso, tem um dia que está na pressa, né, aquela correria, um monte de coisa, programação da igreja para fazer. Irmão, abra a Bíblia e leia pelo menos o provérbio do dia. E você vai ver que o teu dia será tremendamente produtivo. Claro que não fique só ali, né? Mas pelo menos aquilo ali. Coisas práticas, é o conhecimento de Deus aplicado no seu dia a dia. Alguém que tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, ele traz esse conhecimento de Deus e destrava a coisa na vida das pessoas. As pessoas começam a falar, começam a se aconselhar com ele, começam a abrir a sua vida, de repente Deus, plim, traz um entendimento, traz uma revelação, traz algo sábio da parte do céu para a terra, para abençoar a vida de alguém, de um fato às vezes do passado, do presente, às vezes até do futuro. Deus pode fazer. Eu já vi coisas extraordinárias.
Pessoas que nunca viram o outro, de repente Deus traz uma palavra de sabedoria, o outro começa a chorar, começa a relatar fatos da vida daquela pessoa. Isso é tremendo, de repente Deus dá um direcionamento, destrava aquela alma que estava presa a um grilhão, a uma amargura, a um rancor, a uma situação mal resolvida, a um trauma da infância. E aquela palavra de sabedoria, aquela palavra de conhecimento vem, destrava aquela pessoa, e aquela pessoa, a partir daquele dia, começa a romper em fé, começa a crescer em Deus, começa a florescer no Senhor, aonde a morte começa a partir de então ter vida. Amém? Para que você cresça e floresça no Senhor, querido, busque esse dom, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é tremendo. Quanto mais você conhecer a Deus, maiores as possibilidades de você ter palavra de conhecimento na sua vida. Quanto mais você aplicar o conhecimento de Deus no seu dia a dia, sabedoria é isso, é ver a vida do ponto de vista de Deus e praticar o conhecimento de Deus no dia a dia, mais Deus vai derramar palavras de sabedoria, esse dom sobrenatural de Deus sobre você. Amém, irmãos? Quantos querem exercer os dons espirituais aí? Seja fiel. Às vezes você olha para você e fala, pastor, só tem um dom. Irmão, que benção. Todo mundo, à luz da palavra de Deus, tem pelo menos um dom. Mas lembre-se, a Bíblia te incentiva a desejar os dons, a querer mais dons, a desejar mais ministérios, a desejar servir a Deus, a edificar o corpo de Cristo e abençoar o máximo de pessoas possíveis. Se você for fiel ao dom e os talentos naturais e espirituais que Deus tem derramado na sua vida, Deus vai te dar muito mais. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele derrama os dons e os talentos, segundo lhe apraz. Deus vai ver lá do céu e dizer, não, esse meu filho aqui entendeu. Esse meu filho está trabalhando para mim. Esse meu filho aqui tem uma visão de reino de Deus. Esse meu filho tem o coração correto diante de mim. Então eu vou derramar mais graça. Vou fluir mais nele, mais glória, mais unção, mais poder e mais dons sobrenaturais sobre a sua vida. Amém? Não deseja aquilo que o outro tem. Deseja o Deus dos dons. Deseja a unção do Espírito Santo na tua vida. Às vezes você não tem aquele dom específico manifestando o tempo todo na tua vida, mas se você for cheio do Espírito Santo, qualquer um dos dons ministeriais e espirituais podem fluir através da sua vida. Qualquer dom pode fluir, se você estiver conectado com a voz de Deus. Amém? Quantos querem servir a Deus aqui, responder ao chamado de Deus? Aqueles que querem responder ao chamado de Deus, fica de pé, vamos orar. Nós temos outros 12 dons para falar, foram apenas 10, tá, irmãos? Tenham paciência com o pastor Giovanni. A gente quer falar de maneira bem clara, específica, dom a dom, para que você possa entender, compreender e se encontrar no dom e no chamado que Deus tem para a tua vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque cremos nos dons sobrenaturais do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor concedeu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, a fim de aperfeiçoar os teus santos, para o serviço no reino de Deus. Senhor, nós queremos te servir. Senhor, nós queremos trabalhar para ti, Pai, mas antes disso, que o Senhor trabalhe conosco, que o Senhor trabalhe dentro de nós e através de nós, para a glória de Deus, que haja um coração obediente, obediente à tua voz, que o Senhor compartilhe a tua natureza divina, espiritual, sobre nós, que ecoe essa natureza divina com a nossa natureza, e as duas se transformem em uma só, em ação, em graça, em poder na parte do Senhor, Pai. Ó Deus, desperta dons nesse lugar. Senhor, destrava os dons que estão travados aqui nesta noite.
Ó Deus, levanta o teu povo dentro daquilo que o Senhor projetou e sonhou dentro do teu coração. Pai, abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus, livra-os dos embaraços, das situações vergonhosas, ó Deus, das situações onde o inimigo tem cegado, distraído, travado, embaraçado dons e ministérios, Senhor. Levanta, Pai, homens e mulheres de Deus nesse lugar, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da tua graça, cheios da tua glória, que impactem a sua geração, que transformem as suas casas, ó Deus, os seus negócios, as universidades, as escolas, ó Deus, a sociedade, a cidade de Umuarama, quem sabe o Paraná e o Brasil e as nações, ó Deus. Nós não sabemos, o Senhor sabe, mas levanta uma igreja forte, sem mácula nem ruga, cheia do Espírito Santo, da glória e do poder do Senhor. Senhor, que possamos reconhecer qual é o nosso chamado, que possamos dizer sim para o chamado de Deus, que não venhamos a fazer como Jonas, fugir do chamado de Deus, da voz de Deus, ecoando nos nossos corações, mas possamos, ó Deus, estar no centro da tua vontade. A palavra do nosso coração para ti, Senhor, é: usa-me, Senhor. Fala para Deus, querido, usa-me, Senhor. Usa-me nas tuas mãos, dentro da sua profissão, dentro do seu nível de entendimento, dentro daquilo que você tem aprendido com o Senhor, querido. Abra a sua boca e deixa Deus encher. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio do Espírito Santo, fale em outras línguas, seja cheio de dons espirituais, receba pela fé em nome de Jesus. Tudo isso é apropriado pela fé, é dizer eu creio, é dizer eu quero, Senhor, eu desejo, e o Senhor realizará isso na minha vida, Pai. Senhor, nós queremos uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, cheia de pessoas plenas do Teu Espírito. É o que nós te pedimos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Levante as suas mãos comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te encha de paz. Que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor. Que você toque e abençoe dezenas de vidas para a glória de Deus. Que o Senhor te use poderosamente na vida de outras pessoas. Que a paz de Deus, o shalom que prospere, esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre tudo que você colocar as suas mãos. Que a bênção e a prosperidade do Senhor, que o Senhor purifique a tua alma, e o teu espírito e o teu corpo se mantenham íntegros e irrepreensíveis, até a volta de Jesus de Nazaré. Que toda herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário, pelos méritos dele, pela graça divina, sejam conquistados